né? Sim, tem. Pronto, Professor obrigada. Marcos, o senhor está no computador ou está no celular? Estou no computador. Se o senhor E tá apertar bem F11 no pequenininho seu também. computador, fica maior um pouco. Como é que é? Se apertar? F11. Tá bom. Vê Fica se maior. melhorou um pouco aí, professor. Ficou melhor sim. Tá bem. Melhorou também. O F1 melhorou. Certo, então eu vou começar do início. Então a gente fez um formulário, né, para poder sistematizar tudo. E em relação, então, às porcentagens, né? 80% dos alunos responderam que não se consideram aptos a colocar em prática a teoria apresentada no ensino remoto, uma vez que nós não tivemos ainda as aulas práticas, né? Mais de 90% afirmaram que os casos clínicos que foram ministrados durante a disciplina de saúde do adulto auxiliaram na construção do raciocínio clínico. Cerca de 88% dos alunos afirmaram que as avaliações foram adequadas em relação ao conteúdo, tempo de duração e número de questões. E 100% dos alunos concordaram que a apresentação de vídeos sobre a demonstração de exame físico é importante para a compreensão do conteúdo. Em relação a esse segundo gráfico, a gente pode observar aqui que 48% dos alunos marcaram o nível 10 para classificar o quanto a falta de prática prejudicou o seu aprendizado em semiologia. Em relação aos pontos positivos, a gente tentou compilar as respostas que mais apareceram, né? A correção das provas junto com a turma, o uso de casos clínicos e também trazer vídeos para apresentação na aula. A correção da prova com os alunos foi ótimo para entender os erros. Os professores, em geral, demonstraram preocupação com o nosso aprendizado. Alguns professores colocaram ênfase em mostrar vídeos durante o exame físico e comentaram conosco, que me ajudou bastante. Em relação aos pontos negativos, o não envio de alguns slides, falta de gravação das aulas, a teoria dissociada da prática não permite o ensino médico adequado, as práticas não são importantes para o completo entendimento e a formação de competências e habilidades necessárias ao trabalho médico. Com isso, a falta das práticas prejudicou a eficiência do ensino neste período remoto. E uma sugestão que foi feita por um aluno durante o Formes foi a discussão de casos clínicos do bloco de saúde do adulto, reunindo todos os professores e alunos numa data específica. E seria interessante também a demonstração de vídeos de exame físico por todos os professores, né? Porque alguns trouxeram, outros não, e talvez todos trouxessem, seria melhor para a gente conseguir entender na hora de explicar. E técnico operatório, a gente sabe que é dentro de saúde do adulto, mas a gente trouxe separado, porque a gente fez a avaliação separada também, neste período, né? Então, as mesmas perguntas padrões aqui com os gráficos. Neste caso, então, 51% dos alunos consideram que a teoria apresentada no ensino remoto conseguiu suprir todas as demandas das disciplinas, 48% considera que não, devido à falta das aulas práticas. Então, dessa forma, 77% dos alunos ainda não se sente apto a colocar em prática o conteúdo aprendido, 96% dos alunos consideraram que as avaliações foram adequadas em relação ao conteúdo, tempo de duração e número de questões, e 96% dos alunos afirmaram que a apresentação de vídeos auxiliou na compreensão do conteúdo. Em relação ao segundo gráfico, a gente pode observar aqui que 37% dos alunos marcaram o nível 10 para classificar o quanto a falta de prática prejudicou o seu aprendizado, e a gente pode observar que 33% marcou o nível 8. Em relação aos pontos positivos, né, os professores se esforçaram muito para que nós compreendêssemos o conteúdo, mesmo diante das dificuldades de ensino remoto. Eles trouxeram muitas imagens e vídeos sobre os temas, o que ajudou bastante. A correção da prova com os alunos também. Em relação aos pontos negativos, não disponibilizar a gravação das aulas para os alunos e a ausência de práticas não permitiu o conhecimento mais profundo das técnicas cirúrgicas e de manuseio dos instrumentos estudados. Em relação à saúde da criança 1, 51% dos alunos consideraram que a teoria apresentada no ensino remoto conseguiu suprir todas as demandas das disciplinas, 48% considera que não devido à falta das aulas práticas. Então, dessa forma, 81% dos alunos ainda não se sente apto a colocar em prática o conteúdo aprendido, 100% consideraram as avaliações adequadas em relação ao conteúdo, tempo de duração e número de questões, e 59% dos alunos afirmaram que participaram das atividades de coleta de anamnese e que foram construtivas. Em relação ao gráfico 2, a gente pode observar aqui que 29% dos alunos marcaram nível 10 para classificar o quanto a falta de prática prejudicou o aprendizado na disciplina, e 22% marcaram nível 9 e 25% nível 8. Em relação aos pontos positivos, né, as aulas de anamnese, a discussão de casos, a correção da prova conosco também auxiliou a entender os erros. Gostei muito do esquema dos seminários após as aulas, acho que dessa forma os alunos têm maior participação. Em relação aos pontos negativos, os seminários, apesar de interessantes, deixavam a aula muito longa,
e não disponibilizar a gravação das aulas, e a falta de atividade prática. Em relação à farmacologia clínica, 25% dos alunos, nesse gráfico aqui em amarelinho, né, marcaram o nível 8 para classificar o quanto os seminários contribuíram para o seu aprendizado. 96% dos alunos afirmaram que as avaliações não foram adequadas quanto ao tempo de duração, conteúdo e número de questões. Em relação aos pontos positivos, as aulas foram muito boas, os seminários ajudaram a rever e complementar alguns conteúdos. A disciplina nos proporcionou, a partir da leitura dos artigos propostos, conhecer temas específicos e importantes que geralmente não estão presentes nos livros convencionais usados por nós alunos. Em relação aos pontos negativos, a demora na entrega das notas da P1, o tempo curto de prova, a não gravação das aulas, o grande volume de atividades, incluindo os seminários e as resenhas, e que tornou o período mais sobrecarregado diante das demais disciplinas. E os seminários com pouco tempo de duração para que todos o grupo conseguissem apresentar. E é isso, a gente tentou fazer um compiladinho. Muito bem, gente. Todos vocês fizeram num tempo menor, e aí vai nos ajudar agora na discussão. Acho que a gente pode abrir para discussão, né? E eu vi que já tinha uma pergunta aqui no chat. Eu acho que foi durante a fala do Paulo Melo, acho que alguém perguntou aqui, era presencial ou EAD? Acho que é quando o Paulo estava falando da sua experiência com os estudantes. E eu acho que foi sobre o modelo de prova que ele falou que dava certo, os 30 Era minutos. por internet, Paulo. Pode falar, Luília. Não foi eu que perguntei, não, mas eu acho que era quanto mais, a pessoa já respondeu que era por internet. Porque, assim, falando por mim, é muito frustrante você só ter 30 minutos para fazer uma prova e você não conseguir responder. Você tem que responder a questão no chute, porque não deu tempo você ler. E aí você acaba errando e não sabendo, não sabendo o que você errou no final. Porque eles também não. Só uma prova foi corrigida, a outra não foi. Aí a gente nem sabe o que a gente errou. Todas as provas foram corrigidas e vocês tiveram os gabaritos. Eu sou contra essa reunião de mostrar a prova para o aluno e ficar discutindo com ele o que ele errou, o que ele acertou. Você diz assim, você não está apto, você precisa estudar mais, é o suficiente. Para mim, esse é um princípio muito básico. Você já atingiu um nível de maturidade, você sabe o que você sabe, o que você aprendeu ou não, certo? Agora, ficar aprendendo. Aqui, antigamente, na farmacologia, tinha fila de aluno para rever prova, revisão de prova. Aí eu comecei a fazer o seguinte, aí eu comecei a rever prova, que eu sempre sou muito generoso, um aluno prova escrita, às vezes eu dava um ponto, o aluno tinha tirado 1,5 ponto, eu dava 2 pontos e tal. Aí eu comecei a falar assim, não vou dar 1,5 ponto nesse aluno, nem vou dar 2 pontos. Ele errou mais de 70% do conceito básico que eu queria. Aí eu resolvi dar o ponto real. A primeira fila de revisão foi todo mundo embora, porque eles viram que quem pediu revisão, a nota caiu, e cai mesmo. Porque a revisão de prova significa tira a generosidade do professor. E aí, confia. Aí teve uma prova que eu errei a soma, errei demais. Aí dei para o aluno somar. Ele falou, professor, o senhor deu ponto demais para mim, eu tirei menos. Não, vai ficar com essa nota. E o seu erro foi, a sua honestidade vale, isso é seu prêmio. Então, tem coisas que você interage com os alunos e a nota não é só o conhecimento que está naquele teste. E o teste, aquelas frases curtinhas de assunto que você leu um semestre inteiro. Pelo amor de Deus, não tem tempo de ler e fazer a prova. Isso, para mim, não é um comentário adequado nem honesto. Eu considero que é ruim esse tipo de ideia. Se você lê coisas muito mais rápidas na internet, você lê coisas muito mais difíceis, e ali o que você tem é que pensar, sabe ou não sabe. Se você está tendo dificuldade de acertar, é o que você aprendeu mesmo, é essa a ideia da prova, é te colocar no beco, te colocar no teste, sim ou não. E aí vai. Entendeu? Eu já estou muito velho para ficar ouvindo essas coisas. Não existe avaliação ideal. Avaliação ideal é você conviver com uma pessoa, passar uma semana com ela, trabalhando com você, todo dia, acordar cedo, chegar junto no hospital, trabalhar, fazer prova, faz uma prova aqui, vamos lá ver um doente, vamos fazer isso, tem uma situação de emergência aqui, vem comigo. Aí depois você vê o quanto essa pessoa está habilitada ou não, você devolve ele para o avaliador, para a disciplina e diz, olha, fulano tem que repetir um semestre, ele não está preparado para conviver esse nível de aprendizado.
E é assim que funciona. A gente faz isso com aluno de mestrado, com aluno de doutorado. A gente convive com eles aqui. A gente autoriza ou não ele defender a dissertação dele depois que a gente passa algum tempo. E na avaliação da graduação, é uma coisa muito máquina, certo? Nós não temos aluno na nossa frente mais, nem todos têm internet boa. Isso é bobagem, porque quando precisa, o sujeito arranja um celular de qualidade e faz, certo? Já teve sessão clínica aqui com Jussara, que a Jussara caiu a internet na casa dela toda, ela saiu, foi para um lugar lá e voltou o celular para trabalhar, e foi ótimo, foi uma ótima interação. Então, eu acho que esse tipo de queixa não cabe, certo? E se você achou a prova difícil, é bom, sinal que você tem que estudar mais. Eu nunca dei prova de graça para ninguém. Eu tenho uma tradição aqui na farmacologia, onde eu ensinei farmacologia, fisiologia também, as provas têm um certo grau de dificuldade. Se é para dar de graça, eu não dou, certo? Tem que ralar. Oi, Paulo. Algum estudante colocou aqui no chat que tem uma chave, ainda tem uma chave para saber o que marcar, sim, não dava tempo. Sim, dá tempo sim, dá tempo. Isso é bobagem. A chave é exatamente para isso. Você junta as ideias, você é capaz de juntar uma ideia e criar uma resposta, certo? Marcar direto, você está maluco. Toda a minha vida inteira, essas questões de chaves, desde que eu aprendi a fazer isso em 1972, nunca mais eu deixei de fazer. Paulo, você poderia explicar para a gente como é essa questão da chave? Eu coloco quatro frases, 1, 2, 3 e 4 frases sobre um determinado assunto, certo? Sobre um fármaco, propriedades desse fármaco. Uma frase está completamente errada, outra está errada, tem 4 frases erradas, só tem uma frase certa às vezes. Então, se o aluno estudou, e a maneira que eu coloco de tal jeito que ela nunca está expressa corretamente, completamente do jeito que ela é no livro, porque se o cara escrever no Ctrl F, você vai achar o conceito. Então, a ideia é que você tira dentro daquilo que você pergunta, por exemplo, a clonidina atua sobre receptores alfa-2 no núcleo cerúleos, certo? E se o aluno sabe neuroanatomia, sabe fisiologia, sabe o que quer dizer clonidina, quando ele estudou clonidina, ele fez isso, porque tem, pelo menos na aula de antihipertensivo, tem 4 slides que mostram isso. Eu vou olhando os slides, quantas vezes isso apareceu, isso merece uma questão, certo? E aí são feitas as questões. E são feitas no livro, eu não faço da minha aula. Tanto é que eu não disponibilizo a aula, vocês vão ler no livro. E, além disso, eu disponibilizo artigos científicos para eles que deram origem àqueles conceitos nos livros. O artigo que deu origem àquela ideia ia aparecer no livro, para ele entender como aquele conceito foi formado. Que eu acho que é muito importante, você descobrir de onde veio. E ver como, às vezes, uma coisa que está muito escrita no livro, tem 100 cientistas discutindo que aquilo não vale nada. Que aquilo, na verdade, nós estamos passando isso agora, essa discussão da pandemia está mostrando que nós temos um vírus, que é um elefante, e cada cego diz, não, é uma tromba, é uma grande folha, é uma espada, é isso, é aquilo. Na verdade, uma grande lança, na verdade, cada um fala uma coisa, e ninguém junta coisa com coisa. Né? E a medicina é juntar coisas. É ensino básico, anatomia, bioquímica, embriologia, histologia, patologia, fisiologia, e você vem andando, e a farmacologia tem a oportunidade de interagir tudo isso. E quando chega no diagnóstico clínico, na decisão clínica, decisão terapêutica, aí você tem que juntar ideias, né? Não é fácil. Farmacologia, a vida inteira foi uma pedra aqui na UFRJ, desde a Praia Vermelha, com o professor Pedro Augusto Pinto, que era o catedrático em 1917. Eu li todas as histórias dele até hoje, aqui. Sempre foi isso, tem vários repórteres disso. De turmas inteiras, alunos reclamando e tudo, é normal. E uma da maior causa de reclamar é que os alunos esquecem. Você não pode parar de estudar, nunca. Tem que ter material para valer para estudar. E essa de reclamar que tem muito material é bobagem. Tem tempo para estudar, sim. Okay? Eu leio os artigos com eles. E o tempo de seminário não pode passar de 10 minutos. Se ultrapassar de 10 minutos, os alunos ficam lendo e relendo. Tem que passar o tempo, 10 minutos, intervalo, vai para o outro. E aí vai para cada grupo aprendendo. O que acontece? Eles aprendem a condensar. Eu fui numa conferência alguns anos atrás, 3 anos atrás, foi a última conferência que eu fui. Paulo, você tem 2 minutos para mostrar a sua ideia.
E era uma conferência que eu tinha preparado para 30 minutos. Em 2 minutos eu mostrei o que eu queria mostrar. Ó, a ideia é essa, nós fizemos isso, encontramos isso aqui. Se vocês quiserem discutir, eu estou aqui com o pôster depois para discutirem comigo. E em 2 minutos eu apresentei, 2 minutos em ponto eu acabei. A ideia é juntar, falar o é necessário. Eu já estou falando demais. Obrigado. Oi, Paulo, obrigada por tua fala. Tem um comentário aqui no chat, eu vou dar uma lida. A Mariana falou, a leitura do artigo era válida. Já a apresentação, ficava todo mundo lendo tudo correndo para não passar do tempo. Outra estudante falou, a gente precisa de um certo tempo para interpretar a pergunta e as afirmativas para responder. 30 minutos para uma prova toda, com mais afirmativas dentro de uma questão que demanda raciocínio, fica inviável. Ainda mais com uma chave que é feita só para atrapalhar ainda mais. Lembrando que não estamos com o papel na nossa frente, que podemos ir riscando as afirmativas que consideramos erradas. Sem comentários. Já falei sobre o que eu penso sobre isso. Tem que estudar mais. Tem que estudar mais. Gente, algum outro professor tem algum comentário a falar sobre as avaliações que os estudantes trouxeram? Eu gostaria de falar. Eu achei bom que os alunos concordassem com o foco a falta que faz a questão prática, e eu sinto muita falta dela. E eu espero realmente, e eu quero que vocês briguem para conseguir essa situação de reposição o mais rápido possível. Não sei que horas nós vamos botar essa reposição, mas eu acho interessante. Sobre as questões do professor Paulo Melo, o professor Paulo Melo me permite dar uma opinião sobre tudo. Não vale a pena a gente julgar o que é certo e o que é errado, gente. O professor Paulo Melo foi meu professor. E o professor Paulo Melo sempre agiu do jeito que é hoje. E eu aprendi muito. Eu sou anestesiologista. Tem que ler toda hora. E tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Médico precisa pensar rápido. E vocês vão encontrar todo tipo de avaliação na Faculdade de Medicina, graças a Deus. E vocês vão ver algumas coisas que são pedras no caminho de vocês, outras não. Mas as pedras são boas, são elas que fazem a gente evoluir. Pensamento rápido em farmacologia é muito interessante para algumas áreas. Que bom que vocês encontraram uma pedra. Mas eu acho que ninguém deixou de passar por essa pedra, né? Acho que todo mundo passou pela pedra, não foi? Então, a gente precisa aprender esses caminhos. O professor Paulo Melo está certo em muitos aspectos. Vocês também estão certos em outros aspectos. A gente está aqui para aprender. Ana Paula levantou a mão. Quer falar, Ana Paula? Sim, era para dizer também que eu também fui aluna do professor Paulo Melo. Tenho um orgulho de dizer isso. Aprendi muito com o professor Paulo Melo e, sendo bem sincera aqui, eu quero ter uma aula com ele, como que ele monta provas para tentar dificultar a consulta, porque eu estou precisando dessa aula, professor Paulo Melo. Foi a Sabrina que falou. Gente, tem várias pontuações dos estudantes aqui no chat. Eu li algumas, mas eu sugiro que vocês leiam também, né? Dei uma lida, depois dei uma olhada aí no chat, tem alguns comentários. Mais alguém quer falar? Eu posso falar só uma coisinha. Eu até comentei hoje com os alunos que eu estava apresentando de manhã rapidinho a disciplina, né, para o 5º período, que a Thaís está aqui, né, acho que a Carolina, Luísa. Que, assim, uma dificuldade que a gente está tendo é essa questão, mesmo a gente tendo algumas atividades meio práticas, né, de coleta de anamnese, dessa avaliação, né, de quanto que o aluno está aprendendo isso, né. Quem participou ali, a maioria achou que ajudou, né, assim, alguns nem participaram, né. Então, assim, até uma sugestão, assim, de como a gente pode motivar, não sei se da turma que passou, né,
como que a gente pode motivar os alunos a participarem, enquanto a gente tiver atividade remota, dessas atividades da coleta virtual de anamnese, e também tentar aderir à sugestão que a gente deu, que acabou não colando, que seria de tentar conseguir colher anamneses com pessoas que tivessem criança e tal, e a gente dá o modelo e tal, e vai mostrar como que colhe, mas que os alunos também pudessem ter essa postura mais ativa de mesmo eles buscarem fazer a anamnese, né? E estarem entregando para a gente acabou não cobrando nada disso, porque como as aulas não eram obrigatórias, né, assim, as práticas a gente não cobrou, porque a gente também tem esse conteúdo teórico da disciplina, a disciplina não é apenas para a coleta de anamnese, né? Mas até uma sugestão que eu gostaria de ter, assim, como motivar a turma a participar, já que quem participou achou que foi bom, né? Então... Eu posso responder? Pode sim, Alexia. Então, professor, o que eu senti, e foi ouvir de outras pessoas também, que quando foi enviado para a gente o programa de disciplina, à tarde aparecia como livre. E ficou como, na cabeça de muita gente, como se aquilo fosse um extra, entendeu? Então, outras pessoas pegavam outras coisas para fazer no horário da tarde, e aí, às vezes tinha, às vezes não. Mas eu expliquei isso logo no início, porque o cronograma que eu envio é das aulas teóricas. E aí, à tarde, não tinha atividade, que era atividade prática, não tinha atividade no cronograma, porque todas as tardes, a princípio, seriam teóricas. É porque teve algumas aulas, como a gente está com essa dificuldade de professor, eu, por exemplo, eu falei para a turma hoje de manhã, né, eu fui colocada a minha miselia num plantão no Rio na terça-feira, então eu não consigo chegar quarta de manhã, entendeu? E aí, assim, eu tento nas folgas fazer as aulas no horário da manhã, e foi uma coisa totalmente inesperada para mim, entendeu? Na sexta-feira de carnaval, fiquei sabendo que eu estava, a partir da quarta-feira de cinzas, trabalhando no Rio. E aí foi horrível, entendeu? Mas, assim, que era o quarta-feira, que é um dia todo de aula para vocês, e que eu nunca tive outra atividade. E eu tive que brigar para não ficar na quarta lá. A Ana teve que fazer declaração para mim, entendeu? Foi um horror. E aí, a gente teve essa dificuldade. O Rossi, por exemplo, também tem dificuldade quarta de tarde. Então, assim, o Felipe, outros professores, a gente teve que colocar. Esse período eu estou tentando não colocar quase nenhuma aula à tarde. Eu estou pedindo o pessoal para tentar se adaptar, desmarcar, dar aula sempre de manhã. Mas, eventualmente, pode ser que a gente precise usar o horário da tarde para teórica. E aí, às vezes, a gente não consegue fazer a reposição da prática de manhã, entendeu? Mas são eventualidades desse modelo remoto numa disciplina que é muito carente de professor, entendeu? Mas eu expliquei para vocês isso, que não era livre. Eu expliquei. Professora, a senhora explicou. Eu só queria falar, como formada em psicologia, eu queria falar que se a senhora mandasse no calendário os dias que a senhora poderia dar a aula prática, e por acaso se não pudesse, desmarcasse no dia anterior, seria mais fácil que o aluno não tivesse entendido esse período como uma coisa livre. Se já tivesse no cronograma, e aí a senhora, por algum motivo de nenhum professor poder desmarcar um dia antes ou 2 dias antes, aí o aluno ocuparia com aquele momento. Mas se ele recebe no começo do período isso, e a gente marca para uma semana para outra, dependendo se vocês vão ter ou não plantão, a gente esquece se vai ter, porque teve semana que não podia, teve semana que podia. Então, do ponto de vista psicológico, talvez se vocês mandassem isso ocupado, escrito lá, prática, e aí se por acaso não fosse ter, porque nenhum professor vai poder desmarcar com 2 dias de antecedência, um dia, fica mais fácil, eu acho, do aluno não ocupar esse tempo com outra atividade. Porque eu participei da maioria, a senhora se lembra, né? E eu achei muito interessante. Só que aí, do ponto de vista psicológico, eu acho que, como a gente está muito de atividade, realmente esse período da emissão tem muita coisa para fazer, porque tem essas apresentações, tem seminário, tem não sei o quê, aí a gente acaba ocupando o tempo com outra coisa. No caso, colocar uma anotação, é isso, William?
Deixar no lugar dela porque ela colocou tempo livre e colocou uma observação do lado. Esses não são tempo livre de verdade. A gente vai ocupar. Esses tempos que estão livres não estão livres de verdade. A gente pode usar eles para outra aula, para ocupar com outra aula e outra coisa. A disciplina é quarto o dia inteiro. Ela deixou isso bem claro quando mandou o cronograma para a gente. E a gente vai fazer atividades práticas nesses períodos que estão livres. Só que se ela escrevesse isso no cronograma e se não fosse ter, desmarcasse, fica mais fácil do que se for ter, marcar. Entendeu? Ficou confuso. Entendi. Não, esse período não tem nada escrito livre em lugar nenhum, então não tem nada livre, tá, gente? Só para ficar bem claro. Luciana, você está se referindo à área verde, esse nome que o pessoal fala aí, área verde, não? Não. Não, é porque normalmente a saúde da criança 1 tem aula teórica quarta de manhã e aula prática quarta tarde. E aí, a gente, no cronograma do início desse período remoto, eu coloquei livre, porque assim, as aulas práticas a gente ainda estava tentando se adequar, como é que a gente ia fazer e tal, a gente não estava com muita certeza como ia ser a dinâmica, foi assim, uma coisa meio que foi difícil para a gente inovar, vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente conseguiu estabelecer o jeito que ia ser, tinha saído com essa coisa meio de livre, quer dizer, na verdade, não tinha aula teórica marcada naquele horário, então seriam atividades práticas. Porque eu coloquei algumas aulas teóricas de tarde também, por conta dessa dificuldade dos professores que eu expliquei aqui. Nesse período, eu já estou tentando botar todas na manhã, e assim, estou avisando que eventualmente a gente pode usar a tarde para aula teórica, mas a princípio esse horário da tarde, eu, por exemplo, eu vou estar sempre com vocês, entendeu? Só um instantinho, desculpa, gente. Eu vou estar sempre com vocês na parte prática, à tarde, tá? Nessa parte prática virtual, vamos dizer assim. Tudo bem, Luciana. O Luiz tinha pedido para falar. Pode falar, Luiz. Eu estava querendo aproveitar essa questão da grade para apresentação da criança, só para lembrar mesmo, né, que esse semestre já foi aprovado um colegiado o retorno das aulas presenciais, as aulas práticas presenciais, ou melhor, as aulas práticas, na saúde da criança 1 e 2 e no saúde do adulto A. Então, essa semana a gente encaminha um ofício que a gente elaborou junto com o centro acadêmico, a gente vai estar encaminhando o ofício para o SEG, provavelmente nas próximas semanas deve ser aprovado, né? E aí a gente vai estar programando a programação inicial, a gente iniciar as atividades das práticas nesse semestre, provavelmente em setembro e outubro. Então, essa deficiência que vocês colocaram na apresentação, acredito que a gente vai ter essa questão resolvida. A reposição, que é um outro desafio, como a gente vai fazer a reposição das turmas que passaram, mas aí eu acho que é um passo para a gente estar construindo ainda esse semestre, em conjunto nas comissões, tanto do 1º ao 4º, quanto do 5º ao 8º. Era isso. Agora, outra coisa, a questão da avaliação. A avaliação nas atividades remotas é um grande desafio. Eu participei nesse final de semana, eu e a Ramila, do Centro Acadêmico, participamos do encontro da BEM com todas as escolas médicas do país, e eles estão vivendo essa dificuldade de como pensar numa avaliação que realmente avalie se o aluno está aprendendo ou não, né? Porque, independente se tem cola ou não, o mais importante que a gente está querendo saber é se o que a gente está fazendo está tendo efeito ou não. Esse é o grande desafio. Então, como a gente vai descobrir se o que a gente está fazendo está funcionando ou não, aqui é um dos espaços que a gente pode estar construindo isso, trabalhando, buscando essa resposta, talvez não a resposta, mas talvez possíveis caminhos para a gente encontrar essa resposta, né? Era isso. Ok, Luiz. Ana Paula quer falar. Quer falar, Ana Paula? Pode falar. Eu acho que, assim, o primeiro passo para a gente conseguir fazer uma avaliação adequada, né, era o próprio aluno ter em mente, né, que ele está fazendo medicina, que ele vai se formar médico, né, ter essa consciência e já pensar, né, em agir eticamente, entendeu? De forma ética, né, testando, de fato, os seus conhecimentos, né, na prova,
né, de forma a não colar, entende? É isso. Alexia? Então, eu queria falar que a gente entende que as práticas vão ser repostas, não, né? Elas vão ser feitas nesse período, mas a minha turma, no caso, ela está indo para o 6º período sem as práticas da M5. Então, eu já conversei com algumas pessoas e isso é coletivo, tá todo mundo preocupado. Como que a gente vai chegar, talvez, daqui 1 ano e meio no internato sem essas práticas e ir acumulando prática de período e a gente não tem previsão de ter. Isso é desesperador, porque vocês estão falando aí da formação médica e a gente vai se formar médico sem ter botado a mão no paciente. Isso é preocupante e triste. Alexia, essa preocupação sua é parte nossa também. Como é que a gente vai botar alguém para entrar no internato sem a parte de formação? A gente está horrorizado com isso. Não é uma parte, não é só de vocês, não, com certeza. Eu estou falando aqui por todo mundo. Eu acho que quem deveria responder será o Luiz, mas isso é uma angústia que está no nosso peito, entendeu? E a gente está vendo condições legais e sanitárias para a gente fazer isso. A gente vai ter que repor, nem que a gente dobre o nosso tempo de atividade presencial. Eu acho que o Luiz deve concordar com isso, que eu vejo as pessoas trabalhando para isso. Eu só queria reforçar que a intenção é que a gente faça nesse semestre o planejamento de como vai ser as reposições. Já teve ideia de fazer um curso de férias, ou fazer uma oficina em um final de semana, ou pensar na área verde, mas isso daí tem que ser planejado com cada turma. Então, por isso eu falei que a gente vai continuar a conversar sobre isso, das turmas que já passaram. A gente entende tudo, toda a situação. O represamento não é só na UFRJ, tem vários cursos da medicina no país, então a gente está nessa busca. Então, uma receita a gente não tem, porque a gente tem também um déficit de professores no curso, olhando aqui a saúde da criança e a saúde do adulto A, tem um déficit de professores que a gente está tentando resolver esse problema. Então, assim, a gente tem que resolver alguns problemas, por isso a gente pensou inicialmente com as turmas que estão, para depois, ainda no final desse semestre, a gente pensar em como a gente vai fazer com as que já passaram, até para que chegue no internato já contemplados com essas atividades. Além do mais, a gente não saiu da pandemia, a gente não vai sair da pandemia em 1 ano, 2, 3. A pandemia fica em vigência anos, né? A gente tem retorno às atividades práticas desse período, se a gente conseguir fazer tudo direitinho, é um formato piloto, para a gente fazer a reposição para todo mundo. Então, eu acho que não se apavore tanto, a gente já está apavorado por vocês. Eu acho que nós temos que aprender a conviver com a pandemia. Nós, como médicos, somos obrigados a entrar e ver pacientes em situações, às vezes, que você não tem a melhor dos equipamentos de segurança. Mas você vai lá e examina, olha a cavidade oral, faz exame físico, olha, e põe a mão no paciente, às vezes não tem nem luva para você fazer isso. E a gente já fez isso em situações muito mais difíceis antes, mas não numa situação de pandemia em que ela tomou-se um aspecto coletivo. Eu só queria lembrar, um dia desses, há 1 ano atrás, mais ou menos, um pouco antes da pandemia, eu estava lendo sobre Campos e a gripe espanhola. Campos, Goitacazes, uma cidade rica, riquíssima, no começo do século XX, muito rica. E a gripe espanhola chegou no Rio de São Paulo e não chegou em Campos. Demorou 2 anos para chegar em Campos. E os campistas ignoraram a gripe espanhola. E ela passou o 1º ano, o 2º ano, chegou aqui no Brasil um pouquinho mais atrasada, e no 3º, 4º ano que ela estava em Campos, foi devastador, foi um troço assustador. Primeiro pelo despreparo, primeiro pela falta de seriedade com que lidaram com o problema. Então, eu acho que nós médicos, todo dia, vamos encontrar pacientes com infecções que podem ser mortais para a gente. E nós somos anestesiologistas, meu colega Marcos. Quantos pacientes a gente mete a mão no paciente e você nem sabe o que ele tem? Direto, a gente põe a mão, a gente coloca catéter nasogástrico, examina, o paciente vomita em você, você mexe com fezes, com urina, com várias coisas. Então, na terapia intensiva nem se fala. Então, tem todos os cuidados? Tem, mas a gente tem que ir. Está mostrando que a vacinação vai pegar uma faixa de pessoas, como sempre foi assim. A vacina não é. Só conheço um bicho que pega a vacina fácil, que você consegue vacinar 100%, que é o cachorro.
você consegue tirar, erradicar uma doença num lugar com a vacina. O ser humano não é assim. Eu me lembro da paralisia infantil, teve gente na minha turma de primária que teve paralisia infantil fazendo vacina, todo mundo vacinado, e teve um que teve paralisia infantil, tinha tomado a vacina. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar em encontrar substâncias boas, saber identificar, não deixar politizar o uso da substância, ser médico. Se eu sou farmacologista, sou o ponto levo essa pontada todo dia, essas perguntas, então eu acho que nós temos que começar. Eu tenho colegas que têm família no Japão, em outros lugares, e Paulo aqui não parou a aula das crianças, nós não paramos as aulas. Houve 1 ou 2 dias de ajustes para a estrutura do colégio mudar tudo, mas o Japão é muito rápido em tudo, terremoto em tudo. Então, nós temos que olhar o que está certo, tem que olhar para frente. E na minha cabeça não cabe. Eu já estou revoltado que eu dou aula de farmacologia em Macaé, sem uma aula prática, sem nada. É só a aula teórica e seminário, com assunto para escrever. O aluno de Macaé parece que foi proibida a aula prática para ele. Aqui no Fundão também tirou alguns cursos, a gente deu aula prática aqui. De medicina não, porque houve muito ajuste de horário, etc. Tirou o horário da aula prática. Mas eu acho que a gente vai ter que correr atrás disso. Eu escrevi há pouco. A gente tem que começar a partir dos alunos isso, quando é que nós temos que retornar, certo? É muito confortável para mim. Eu estou dentro do meu laboratório, eu venho todo dia para o meu laboratório, certo? Todo dia eu estou aqui. Só não venho sábado e domingo. Eventualmente já vim sábado e domingo. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar. É muito confortável ficar aqui e dar aula por internet, sento aqui, converso com os alunos. Eu tenho um prazer imenso de fazer isso. E embora alguns reclamem, mas eu adoro ensinar, adoro trocar ideia, adoro aprender também. Não me importa quando os alunos reclamam, porque é a partir desses reclamos que a gente pensa. Essas reuniões são muito importantes, o Luiz foi muito bem. Essa palestra é uma coisa muito positiva, mas eu acho que a gente tem que pensar aí para frente. Senão a gente não aprender a viver com problemas, o médico resolve problemas. Aluno de medicina aprende a resolver problema. Se for fácil, não valeu. Tudo tem que arder, tem que sofrer, tem que sair sangue. Não tem saída, nós vamos ter que passar por isso. Nós vamos ter que sofrer esse processo. Certo? Não adianta. O aluno de medicina do Fundão é o aluno mais caro do Brasil. O MEC já fez várias vezes. Agora caiu um pouco o preço, porque a gente não está tendo sala de aula, gasto de material, etc. Porque nós estamos fazendo tudo via internet. Mas nós temos que cobrar isso deles também. Eles são caros e a gente tem que pedir retorno deles. E retorno para valer. Tem que virar médico bom. Eu quero ser tratado com um aluno formado na UFRJ. E eu, quando fiquei doente, fui tratado com um aluno formado na UFRJ em Campos. Eu penso muito nisso todo dia. Eu estou velho, estou com 70 anos já. Então, a gente tem que ser cuidado, tem que cuidar dos mais novos, mas os mais novos têm que aprender também a cuidar dos mais velhos. Ok? Eu fiz só um desabafo, que eu acho que eu fico irritado quando eu vejo o pessoal reclamando que prova está difícil, que isso é besteira, isso é bobagem. Eu concordo com o que o professor Paulo Melo fala. Realmente, assim, é meio inconcebível achar que a gente não vai se arriscar, a gente passa a vida se arriscando. Essa é a terceira pandemia que eu vejo, porque eu participei quando veio a AIDS, que está aí até hoje, eu participei quando teve a H1N1, que é a gripe espanhola, teve um pequeno surto, e eu estava de frente. Mas a gente tem que ter responsabilidade com as famílias também, e é essa que está sendo discutido. A gente tem essa vacinação pífia. As escolas, não vou nem falar da gente, que a gente, como o professor Mael falou, a gente vai se expor ao risco mesmo. Mas nossas crianças não têm onde lavar a mão. Eles iam só trocar os vírus na escola. E, assim, eu não sei se a gente errou mais por não ter escola das crianças ou errou menos. A condição, perdemos a chance de melhorar as escolas. Mas, para vocês, a gente vai fazer tudo dentro do legal e possível. Eu creio que é isso que a coordenação da Faculdade de Medicina está trabalhando, para que vocês voltem no melhor modo de preservação possível. Não só por vocês, eu acho que vocês, como o professor Paulo Melo falou, vão se expor, a vida de vocês é se expor, mas pela família de vocês. Desculpe se eu falei no seu lugar, Luiz, mas, assim, isso saiu aqui de dentro. A Ingrid também gostaria de falar. Boa tarde, todos me ouvem?
Sim, Ingrid. Porque, assim, a gente aproveita, né, o espaço para já discutir algumas questões que estão sendo faladas, e, lógico, o pano de fundo de tudo isso é a pandemia, mas a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo em relação a esse momento. Esse é um momento para se trazer as questões, para se buscar um denominador comum, não é uma luta de alunos contra professores ou de professores contra alunos, muito pelo contrário, estamos aqui para buscar soluções sobre questões relativas a provas e tal. Medicina não é um curso para ser EAD, mas estamos fazendo, né, depois acho que foram 8 meses que nós ficamos parados antes de se retomar as atividades, e buscou-se fazer de uma forma. Há escolas médicas já fazendo híbrido, outras não. Cada universidade está agindo de uma forma, né? Buscando com isso, lógico, o objetivo maior, que é a formação, a melhor formação possível. Minha filha. A melhor formação possível para esse futuro profissional, que também vai estar aí na linha de frente. Só que a gente está vendo tudo acontecendo assim. Isso, aí eu vou, né, minha fala enquanto aluna. A gente está fazendo uma formação quase que a toque de caixa. Eram 21 semanas em média, aí vai para 15, com matéria todo dia, com uma semana de recesso, para poder não ter uma distância da data que seria a data de formação. A nossa saúde mental, a Alessandra está aí, foi quem me ajudou muito no período anterior, e sabe como a cabeça do aluno não é fácil. Mudar a avaliação, se a prova vai ser assim, um assado, para poder evitar cola. No ensino presencial, a gente sabe que a cola também existe de alguma forma, não estou dizendo que é para colar, que tem que colar, o que não deve colar, não é isso. Mas, assim, existe. E até então não se tinha uma reunião para falar, mas no ensino presencial temos que mudar a avaliação porque os alunos estão colando de alguma forma. Não é isso o foco. Lógico, deve ser pensado formas de avaliar o conhecimento, como já foi falado pelos professores, se o aluno está retendo informação ou não. Só que, mais do que o método, se é com 30 minutos, se é com 1h30, se é com questão de múltipla escolha ou questão direta, não vai ser isso. Sim, não deve, não pode haver. Não estou dizendo que tem que haver, estou dizendo apenas que não é o EAD ou o presencial que vai fazer algum tipo de mudança. Assim, não é esse o foco principal. E sim, fazer o possível para que as aulas sejam as melhores dentro dessa condição. Ninguém quer ficar dentro de casa ouvindo o professor à distância sem ter interação. A gente pegou justamente o período... Pegamos justamente o período que era para iniciar o nosso ciclo clínico. Então, a propedêutica nossa já foi teórica, agora o ciclo clínico começou. Também não tivemos a parte prática, e nós estamos seguindo assim. E a gente vai entrar com fé em Deus no ano que vem, metade do ano que vem no internato, sem um descanso necessário, tendo que engolir a matéria. Aluno de medicina tem que estudar? Tem que estudar. Com certeza, tem que estudar muito, mas não é tão simples assim. Nós temos aí colegas nossos que moram no interior, em lugares de difícil acesso mesmo, que não é assim, vou ali e consigo um celular, porque não tem câmera, às vezes a internet vai cair. Eu mesmo, aconteceu na prova, a primeira prova de farmacologia, no final da minha prova, caiu, eu perdi a prova toda. A professora Sabrina conversou, me acalmou. Eu sei disso, Ingrid. Sei disso, Ingrid. E Sabrina ficou por sua conta, e a sua filha ajudou você aí. Ela te deu um monte de cola para as questões aí. Ela ficava D, B. Mas, enfim, são realidades muito diferentes. Uma coisa é você estar em turma, numa sala, todo mundo se vendo, conversando com o professor, tendo interação. Outra coisa é isso que a gente está vivendo, que não é fácil para a gente, aluno, que não é fácil para professor, que quem está coordenando curso ou dirigindo a universidade de uma forma geral, também está tendo dificuldade para pensar. É o momento da gente levantar os problemas e buscar solução. Não assim, vocês estão fazendo assim, o assado, errado ou certo.
é hora de unir força, né? Enquanto alunos de uma universidade, fazer com que isso seja melhor, que a nossa formação seja o melhor possível, dentro das possibilidades que a pandemia nos permite. E agora eu vou ficar quieta que a Rita está pedindo atenção aqui. Mas é isso, eu estou aqui para somar. Eu tenho certeza, porque eu conheço a minha turma, são pessoas que têm esse foco. O que nós podemos fazer para melhorar? E a gente está aqui para ouvir vocês enquanto professores e para vocês nos ouvirem também. Não achar que é apenas uma reclamação, mas é, de fato, o desejo de fazer esse negócio ser melhor. Obrigada, Ingrid. A Bruna levantou a mão, a Luciana levantou a mão. Vamos ouvir a Bruna, Luciana, pode ser? Aí você fala? Pode falar, Bruna. Rapidinho, é só um comentário mesmo, porque ouvindo um pouco sobre essa questão dessas práticas, né, algo que até eu converso com a Alexia, que a gente é amiga, o que eu acho é que, assim, não puxando sardinha para minha turma, não é isso, que eu sei que todo mundo está prejudicado, mas a nossa turma foi muito prejudicada, porque a gente não teve propedêutica, né, no hospital, a gente não chegou a entrar no hospital para fazer uma anamnese com um paciente, isso é o que mais me dá medo, né, quando eu penso, meu Deus, eu vou entrar no internato ano que vem, eu ainda não vi um paciente na minha frente, não fiz uma anamnese com ele, não fiz um exame físico, isso me dá muito medo. Então, acho que é só, assim, esse sentimento que eu queria externar e talvez tentar, assim, na hora de a gente conseguir organizar isso, tentar olhar para essas turmas que estão mais prejudicadas, para tentar, assim, fazer com que a gente possa não sair com esse sentimento, não podemos sair com esse sentimento, só um desabafo. Pode falar, Luciana. Não, é que teve um aluno que botou aqui falando que é triste ver que a gente quer dificultar, não é isso, a gente estava até brincando, tá, sobre o professor, porque assim, a gente sabe que o professor Paulo Melo sempre teve essa fama, desde o presencial, de ser difícil, a disciplina dele, né, de farmacologia, sempre todo mundo reclama, desde a época do presencial, isso aí eu escuto sempre. E a gente falou brincando, porque realmente, que nem o professor Marcos falou, as notas de saúde da criança 1 foram muito boas, entendeu? E eu acredito até que a Jordana falou que a turma é boa, estuda, com certeza, né? Mas a gente sabe que quando a gente já está há muito tempo fazendo isso, a gente sabe que tem aqueles alunos que sempre estão, né, de notas maiores, e tem aqueles que às vezes nem tanto, né? E o que a gente viu é que a gente teve, assim, o grau de dificuldade da pediatria é esse, tá? Não é uma disciplina que reprova, não é uma disciplina que eu vejo alunos reclamarem muito. Quando tinha prova final, ficava 1 ou 2, assim, quando ficava, né? Teve aluno reprovado acho que uma vez, mas era um que tinha muita dificuldade mesmo. Então, assim, a gente falou brincando esse negócio de dificultar, né? Eu acho que talvez o maior desafio que a gente queira vencer seja justamente conseguir fazer com que vocês possam aproveitar ao máximo essa forma de ensino, né? Então, essa questão da participação nessas práticas, a gente tentar se organizar mais quanto a essas questões de horário, tentar ao máximo vencer as dificuldades individuais de cada um, como a Ana Paula falou, nós não temos nenhum profissional que seja 40 horas DE, né? Então, isso dificulta bastante, todo mundo trabalha em outras atividades na prática, né, de medicina mesmo. Então, assim, vocês sabem que a vida do médico é corrida, é difícil, né, e a vida do professor requer muita dedicação presencial, presencial que eu digo assim, em casa, né, e o tal do home office, eu vou dizer para vocês que para mim é um desafio muito grande, mas é isso, tá? Ninguém quer dificultar ou prejudicar ninguém, tá? Essa fala da Ingrid é perfeita. A gente está aqui para justamente o objetivo do seminário, e quando o Luiz falou, melhor suspender as aulas e tal, eu rapidamente concordei que a gente tinha montado o calendário com a aula hoje à tarde, e a gente reorganizou as coisas justamente para poder participar, e eu quis estar aqui, embora eu não estivesse escalada para nem falar nada, estou falando pra caramba, mas era porque, na verdade, a Ana mais está na parte da coordenação, a parte de aulas para vocês, ela acabou não participando muito por conta das outras atribuições que ela tem, né, com a eletiva, com o internato, na coordenação toda.
E só para deixar bem claro isso, tá, gente? A gente fez até uma brincadeira aqui com o professor Paulo Melo e para que a gente não perca também um pouco o senso de humor, tá? Mais alguém, gente? Tem algumas perguntas no chat aqui. Então, perguntaram de saúde, por que a saúde do adulto não está no plano de volta, pelo que eu li aqui. E a Ingrid perguntou agora se tem alguma previsão da vacinação para os alunos até setembro. Posso falar? Então, em relação à saúde do adulto 2, a gente está vivendo hoje com a rede municipal de Macaé, ela está restrita atualmente por conta da pandemia. Hoje, no internato, são três turmas no internato, a gente está tendo que fazer rodízio com as turmas. Então, tem dia que o aluno, uma dupla vai para o campo e o outro fica em casa, em atividade remota. A gente não está conseguindo garantir todos os dias de atividade prática para o internato, isso em todas as rodadas. Então, no planejamento, a gente queria que voltasse o máximo possível. Como a gente não tem essa rede ainda, a gente está para fechar provavelmente julho ou agosto, para Rio das Ostras. Com isso, a gente vai ter mais campo. Então, como que a gente vai trabalhar a saúde do adulto 2 e 3 se a gente não tem ambulatório para estar, porque os ambulatórios já estão super lotados, pensando no contexto da pandemia. Então, por isso a gente achou, nesse primeiro momento, de trabalhar a saúde do adulto 1 e 2, ou melhor, saúde da criança 1 e 2 e saúde do adulto A. E mais a anatomia que a gente vai estar retomando. Tanto que a saúde do adulto A, a gente não vai fazer atividade na rede, a gente vai fazer atividade no campus. A gente só vai fazer atividade na rede na saúde da criança. Então, a gente está conversando junto à secretaria para ver essas possibilidades, como saiu agora um decreto, que a partir do dia 28, as universidades públicas já vão poder voltar às suas atividades. Com isso, a gente acredita, como as escolas também, acredito que com isso vão abrir mais o espaço da rede, e com isso a gente possibilita planejar. Então, nesse primeiro momento, são essas, mas a gente pode, automaticamente, ao a gente ver que é viável, a gente vai abrir as outras. Então, isso daí eu não vejo um problema. A maioria dos cursos que começam, por exemplo, o Fundão começou o semestre passado, ele começou no meio do período as atividades práticas das que estavam e já estão fazendo a reposição de algumas. A gente está também com essa mesma perspectiva, como o Marco frisou bem, a gente está fazendo um projeto piloto aí por conta de todo esse contexto. Em relação à vacinação, já foram vacinados os internos. Né? Agora a gente está junto com a secretaria para ver como vai viabilizar a vacinação dos demais estudantes. Alguns estudantes já foram vacinados em outras cidades, então isso diminui a fila aqui dentro de Macaé. Então a gente está vendo essas questões. É isso. Tem mais pergunta aqui no chat. Temos macas e aparelhos no campus? Vamos começar a prática do sexto, sem reposição prévia do quarto e quinto? Mas a questão, por exemplo, a turma que está no M7 está numa situação mais difícil, vamos pensar assim, porque eles não tiveram M5 nem M6. E que a gente assim, para eles chegarem no internato, é importante que eles tenham pelo menos a semiologia. Então, isso também já está sendo pensado, que a gente pensou, como eu falei, trabalhar em lógica de oficina. Uma coisa, não vai ter reposição. Na Copandemia, a gente teve a gente teve perdas e ganhos em alguns aspectos, mas em relação à prática, a gente teve perdas. Então, a gente vai fazer uma readequação, que é um termo que o pessoal tem adotado mais, que a gente vê o que é possível de vocês terem conhecimento da prática, o que seria essencial da prática, que vocês têm que saber para seguir adiante. Não tem como a gente fazer todas as práticas que a gente fazia no período presencial, pensando tanto na reposição quanto no momento atual, por conta da pandemia. Então, isso que eu queria deixar claro. Mas nos histórios que a gente tem, muitas disciplinas que a gente não deu no decorrer do curso, nas primeiras turmas que chegaram no internato, a gente fez a reposição no internato e não foi um problema. A grande questão é de preparar o internato para isso. É uma coisa que a gente já tá atento. Por exemplo, o pessoal do M8 não teve prática, que já está no internato. O pessoal que está chegando agora em agosto, não teve M7 e M8. Também a gente está adequando para estar trabalhando essa singularidade. Eu não entendi. Foi isso. Agora, eu não acompanho o chat, eu não sei o que...
A Paula falou, mas eles tiveram M4 presencial, estamos sem M4, M5 e caminhando para M6 Não, sim, EAD. sim. A gente está acompanhando, não é só vocês que estão angustiados, não, a gente também. Porque a gente tem uma responsabilidade que vocês saiam médicos, bons médicos. Então, isso preocupa a gente também. A gente está preocupado. E não só como professor, mas também como futuro usuário de vocês. Então, nessa perspectiva. Então, a gente está preocupado. A gente quer que vocês tenham uma boa formação. Para vocês, para a gente, o curso, porque na realidade mostra que a gente está sendo eficaz, e também para a questão para a sociedade e para a gente também, como usuário, como eu falei. Não sei se eu respondi. É possível ter reposição de tosse em setembro? Pois aulas seriam no campus. E aí é uma coisa que o pessoal do TOC pode falar. Se houver essa necessidade, se houver essa liberação de assim, é possível, não é possível, então a gente encaminha para o SEG e aprovar, provavelmente. Porque eu não acredito que o SEG vai embarrear, não. A Ana Paula levantou a mão aqui. Pode falar, Ana Paula. Pela saúde da criança, pensando aqui já alto, né, junto com vocês, para fazer reposição, a gente não tem número de professor suficiente, né? Entendeu? E também ainda teria que ter, porque assim, teria que ter campo prático também. As enfermarias, tem semanas que elas estão mais cheias, tem semanas que estão mais vazias, né? Com a pandemia, as crianças ficaram em casa, presas. E as crianças, muitas, a gente atravessou aí o ano de 2020 sem as doenças comuns, né, as doenças virais, né, e agora a gente está tendo alguns casos de bronquiolite, alguns casos de pneumonia, mas o Covid não é um vírus que tem predileção pelas crianças, pelo contrário, ele protege criança, então, assim, ele causa quadros mais leves nas crianças. Então, a gente, por um lado, graças a Deus, né, a gente não está tendo muito volume de pacientes internados em alguns períodos, né. Mas saúde da criança 2 vai para o SEG, não vai, professor? Para poder ter as aulas práticas? Saúde da criança 1 e 2. 1 e 2, mas quem está entrando agora, eu digo repor quem já passou, entendeu, Alexa? Sim, mas então, a minha turma, ela teve a 1 e faria a 2 presencial. Aí como que vai ser? A 2 vai ser presencial. Sem a 1. Assim que a gente tiver autorização, a 2 vai ser presencial. Que com o número de professores que a gente tem atualmente, vai ter que ter rodízio, né? Sim, a gente estão saindo 2 professores substitutos e a gente está aguardando o processo seletivo porque não teve inscritos, né, num primeiro momento para a saúde da criança. Nenhum professor se inscreveu para fazer a prova. Então, nesse momento, a gente está apreensivo. Então, agora, o problema, Luília, da sua pergunta é que não tem como a gente dar atenção para 60 alunos. Como que a gente vai fazer prática com 60 alunos? Não, professora. A minha sugestão é a seguinte. A gente não vai ter a prática da saúde 2 agora. Os professores que forem dar a prática da saúde 2, trazerem para a gente na mesma aula o que teria de prática na saúde. Anamnese e exame físico. Já vai estar, né? Já meio que já vai estar incluso isso. Quem tiver no quem está isso. Dedicar um tempo para tentar trazer um ensino da SC1 antes da aula e na mesma aula, entendeu? Com o mesmo grupo, se a gente entendesse os horários, pelo menos para a gente poderia dar uma empenhada nesse processo. Porque, inclusive, muita coisa de semiologia eu aprendi mais com saúde da criança do que com saúde do adulto, porque vocês tinham aquele momento prático ali, e Felipe também trazia uns casos bem mirabolantes pra gente, e aí deu para... Felipe caiu agora.
Felipe já saiu. Uma grande perda. É. Na verdade, já tem um tempo que a gente precisa de concurso para professor efetivo, né? Entendeu? Só para Ana, talvez para deixar mais evidente assim para o pessoal, por que esses contratos a gente não pode renovar, é porque existe uma lei nacional que os contratos para substituto só ficam 2 anos no máximo, e a renovação é de 6 em 6 meses. Então, quem fez o concurso para substituto e ficou 2 anos, não pode, inclusive nos próximos 2 anos, fazer nenhuma prova para substituto. Pode fazer para efetivo. Então, por isso que não dá para trazer essa galera que acabou de sair do tempo de substituto. É mais uma questão burocrática, né, do nosso ensino, né, do que praticamente de desejos, que por desejo todo mundo queria que ele voltasse. Né? Então, e a universidade está literalmente proibida de fazer contratações novas, né? Por pressões judiciais e por pressões do nosso governo federal. Então, a gente vai passar por mais um período sem professor. Então, assim, eu só entrei aqui no meio da fala porque é só para a gente entender que muitos desses professores que estão aí com você, gente, eu não dou aula na M5, mas pela fala de todos os professores, de vocês agora à tarde, a gente vê o esforço que eles têm feito, né, para que vocês possam ter as aulas da melhor forma possível, dentro de todas as limitações. Tem coisas que são acima da gente, né? Tem burocracias que são acima da gente. E muitas vezes, até esse espaço é importante para isso, que vocês conheçam, né, essas burocracias que também limitam o nosso trabalho, e às vezes o professor tem que estar dando nó em pingo d'água para conseguir dar conta de tudo isso, né? Eu só queria falar uma coisa, como a Luília falou, essa questão do M5 e M6, a questão é só que é menos tempo, né? Porque, assim, como eu expliquei para o pessoal hoje da M5, a gente, óbvio que na M5 foca mais na questão da anamnese, mas quando a gente tinha atividade presencial, a gente acabava fazendo o exame físico junto, porque, né, se eu tinha uma criança que estava colaborativa, que tinha alterações do exame físico interessantes, a gente acabava conseguindo ver o exame físico também. E no M6 a gente continuava colhendo a anamnese e fazendo o exame físico, tentando, já que vocês já estavam com uma vivência maior e já tinham menos medo das crianças, vocês já conseguiam ter mais autonomia nessa questão, e aí vocês mesmos já iam iniciando o exame físico, e a gente ia para tirar as dúvidas, para ensinar a melhor forma de fazer, mas a gente focava um pouco mais no raciocínio clínico, né? No M6, no pessoal que dava a prática do M6, que eu já estou afastada um tempo da prática do M6, porque eu estou no ambulatório, agora que eu ia voltar a ter os alunos do M6 comigo no ambulatório, mas essa não tem essa segmentação, entendeu? Isso é da M5, isso é da M6, dá para condensar, isso não tem problema nenhum. A única questão é que vocês vão ter uma coisa condensada. Ana Paula quer falar, pode falar, Ana Paula. Não, só para complementar, porque assim, porque antes lá atrás, né, alguns alunos estavam colocando que a gente estava falando, concentrado mais na avaliação, mas e falando menos sobre a questão do retorno, né, do presencial. Em relação às questões a questão de retornar para a aula presencial, nossa, eu sou um pé no saco do Luiz, cara, porque eu encho o saco dele, eu mando mensagem para ele todo dia, já autorizou? E aí, vai autorizar? É presencial? Porque a gente não acredita, eu não acredito em medicina EAD, não existe, gente. Não existe você se formar médico à distância, né? Como que isso acontece? Então, assim, é muito complicado. Então, assim, em todas as reuniões, assim, eu era até, assim, eu era minoria, porque lá atrás eu já estava falando assim, vamos voltar, eu enchendo o saco, vamos voltar. O Luiz sabe disso. E mesmo com uma equipe pequena, que a minha tá pequena, né, tá reduzida, mas assim,
por mais que a gente tivesse que fazer, de repente, rodízio, por conta do número de professores, a gente ainda acredita que isso seria melhor do que EAD, entende? Né? Mas coitado do Luiz, que ele sofre comigo. Desculpa até, né? Fazer até um pedido aberto de desculpa, porque eu sou Ana, uma... até de negacionista a gente já foi chamado, fazer o quê, né? É verdade, é verdade. Porque, assim, qual é a disciplina que quer voltar presencial? Saúde da criança 1 e 2. Estava encabeçando ali a lista. A gente sempre teve disposto a voltar presencial, gente. Então, assim, uma coisa que vocês não podem falar da gente é isso. Embora a gente estava criticando realmente a questão das avaliações, né? Gente, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso horário. Então, eu queria que a gente caminhasse para o fechamento. Eu acho que a gente teve... Eu acho que esse espaço é importante, gente. As falas de vocês foram importantes. As falas de vocês no chat foram importantes. Né? Não pensem que foi à toa. Eu acho que poder falar no chat, poder falar aqui, eu acho que é importante. De alguma forma isso ressoa, tá? E eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer as presenças e as falas da Ana Paula, queria agradecer a presença e a fala da Luciana, queria agradecer a presença e a fala do professor Marcos, queria agradecer a fala da Bruna, representando os estudantes, a fala da Alexia também, que está aqui, e o apoio aqui na coordenação, a fala do Luiz, respondendo as pessoas, da Ingrid, da Luília, acho que todas as falas de quem comentou aqui no chat, é muito importante. Eu acho que esse movimento que está sendo feito com o seminário diz muito de uma necessidade da gente tentar, mesmo que não seja mudar tudo, gente, mas é um passo para a gente ouvir vocês, ouvir os estudantes e tentar melhorar de alguma forma a nossa prática, né? Senão o seminário nem existiria. Se a gente não se importasse com a fala de vocês, o seminário não existiria. Eu entendo o desafio das aulas presenciais. Eu dou aula na M8, uma disciplina com 180 horas de carga horária prática. E acreditem, para nós é um sofrimento imenso, porque imagina dar aula de psicopatologia, psiquiatria, já é abstrato. Sem a prática, é um horror, assim. A gente realmente tem sofrido muito com isso. Mas eu tenho pensado que esse movimento que está sendo feito nos GTs, de organização dos retornos das disciplinas paulatinamente, de organização para pensar como é que a gente vai dar conta dessas turmas que não tiveram essas atividades presenciais que são necessárias, né? Eu acredito que a longo prazo a gente vai estar pensando alternativas, conjunto. Acho que vocês são muito importantes nesse processo. Ocupem os GTs também, né, que são espaços em que vão ser pensadas como isso vai ser resolvido. 100% eu acredito que a gente não vai conseguir, porque a gente teve perdas de muita coisa, mas o que for possível. Acho que acredito, pelo esforço que eu tenho visto esses professores aqui falando, né, com um corpo tão reduzido, e tentando dar conta da aula, eu acredito que a gente vai tentar, de alguma forma, dar o melhor da gente, né, o que a gente puder para vocês. Tá bom? Estou falando aqui em nome dos professores, né? Não sou nem desse período, mas me sensibilizando, né? Porque a gente tem visto esse sofrimento também nos outros períodos, tá, gente? Então, a gente queria agradecer. Desculpem, né? Se teve em algum momento algum atrito ou algum incômodo, acho que isso faz parte também, né? O diálogo também é feito de contradições, e a gente aprende muito com o outro, mesmo nas contradições. Só respondendo também a Bruna, o GT analisaram naquela primeira fase, aí agora as discussões estão acontecendo dentro das comissões, do 1º ao 4º e do ciclo clínico. Aí é importante, vocês têm os seus representantes, mas é um espaço aberto. Quem quiser participar, pode participar. Quem da turma quiser participar. E aí, dependendo da disciplina, a gente vai abrir um GT, mas inicialmente a gente está tentando trabalhar tudo ali. Tá bom? Ou melhor, na comissão.
E também eu também queria reforçar a fala da Alessandra, agradecer essa roda de conversa aqui, que eu acho que eu vejo, assim, como acompanhei as discussões de manhã, que está agregando cada vez mais e aumentando a nossa integração para pensar em soluções para os nossos problemas do cotidiano. Então, eu encaro esse momento muito especial. É isso. É isso, gente. Eu acho que a gente fecha por hoje, né? Daqui a pouco já tem outro grupo entrando aqui nessa sala. Deixa eu ver quem que é agora. Quem que vai entrar agora? É o sexto período. Quer dizer, o pessoal que tem gente do sexto aqui, que, na verdade, vai continuar na sala. A Ana Paula vai continuar, a Luciana vai continuar. Eu quero antes de sair, agradecer aos alunos pelo retorno de vocês, aos professores por dar uma noção geral das coisas. Me ajudou muito. Esse retorno, como faz bem a gente, né? Saber se a gente está no caminho certo ou não. Isso. Como é importante. Eu fico muito satisfeito. Obrigado. Vou fazer uma frasezinha, um poema aqui que eu achei, inclusive foi do pessoal do Fundão, né? Do ISC lá do Fundão. Queria ler para vocês, para a gente fechar nosso encontro de hoje, pode ser? Isso é um trecho de um poema do pessoal do Laboratório de Estudos de Atenção Primária à Saúde, o LEAP da UFRJ. Foi escrito por um estudante de medicina. Medicina não é saúde. No entanto, é grave e séria. Medicina é saúde. Mas só é saúde quando se permite contagiar de afeto, tocar além da pele, prescrever a fala, descolonizar os corpos e entender que somos frutos da terra, pois em tudo que me ataca nos nervos se resolve na neurologia. Nem tudo que me sangra o coração é cardiopatia. Nem tudo que me cansa nas pernas é caso de angiologia. Nem tudo em mim é osso, músculo e sangue. O que em mim circula quase sempre é suor, lágrima e desejo. O meu pulsar não se justifica pelas contradições periódicas do miocárdio. Foi cautelosamente construído a doses prolongadas de sortilégio e primaveras. Não se procure na casca o que aos olhos cegados pela rotina médica não enxergam mais. Guarde o estetoscópio, pois para me auscultar, só precisa ler as palavras que no rosto mudo gritam minha queixa. Foi um estudante que fez isso, gente. Genial. Muito bom. Vou copiar aqui no chat o poema. Isso, põe aí. Vai ficar de inspiração para a gente, né? Nesse começo de semestre. É isso. Acho que a gente fica por aqui. Deixa eu ver se eu consegui copiar o poema todo. Faltou um restinho aqui. E sigamos. Espero que em breve a gente se veja esse toque, né? Que a gente sente falta. A Luíla está perguntando aqui que quem é da M6 se pode ficar assistindo a próxima, porque a próxima... Claro, é espaço aberto para todos. Quem quiser participar. A próxima começa agora às 3h15, não é isso? Vai dar um intervalozinho só para a galera tomar uma água e um banheiro, e a próxima agora é às 3h15, tá bom, gente? Um beijo para vocês, e a gente se encontra nos espaços da universidade fora dela. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado. Tchau. Alexia, eu queria ter o contato para conversar contigo. Pode ser? Pode. Posso mandar aqui no chat? Pode. Pronto, vou salvar aqui que eu preciso falar contigo para a gente pensar essa história do relato, né? Vou ver com o Luiz se vai ter relatoria desse encontro ou não. Tá bom? Obrigada.
É bom parar de gravar, professor. É bom, Luiz. Tem razão. Agora, a relatoria, seria, se vocês, o ideal seria ter a relatoria, né? Até parei aqui.